Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E depois do comunicado da retomada das exportações para a China, os preços para o boi e para a novilha subiram em algumas praças. Já para as vacas, o valor da arroba foi mantido. Para saber os movimentos das novas cotações, nós conversamos com o Alcides Torres, analista e consultor de mercado da Scott Consultoria. A partir do anúncio, no dia seguinte já houve oferta de compra do boi China e as cotações para os bovinos do mercado interno também subiram. O mercado está caminhando agora para uma normalidade. Como o mercado já vinha entregando vacas vazias, né, e novilhas vazias, que elas terminou a estação de monta, então essa oferta já vinha fluindo regularmente, não se precisou pagar mais para ter esse tipo de animal. Agora, para a novilha, que é destinada para o mercado chinês, né, até 30 meses de idade, e bois também com até 30 meses de idade, o preço subiu. Tá? A gente tem até diferenças bastante significativas entre a cotação para o mercado interno e a cotação do boi China. A gente teve, por exemplo, São Paulo subiu, não é? Sexta, segunda, terça, o mercado subiu, aí se estabilizou. Tem praças em que a cotação caiu porque a oferta estava suficiente para atender a demanda, e tem outras praças que o preço também subiu. Então vai depender agora muito regionalmente, tá? Mas a verdade é que uma vez que sobe o preço na praça balizadora, que é São Paulo, isso acaba contaminando todas as demais praças. A última semana de março, ou seja, durante o mês de março, a gente teve queda na exportação em faturamento e tivemos queda também em volume exportado. Agora, ao longo desse ano, a gente acredita que a gente termine com recorde de exportação, sabe? Então, o mercado externo não deve ser prejudicado. O mercado interno, a gente acredita que o governo também se estabilizando, a gente deva ter aí um crescimento razoável, vamos dizer assim, pelo menos um crescimento, né, e não recessão da economia, a volta do poder de compra do salário, e aí é claro que o consumo aumenta e os preços ficam num patamar melhor do que a gente viveu antes da retomada da exportação para a China. Quando caiu a cotação da arroba do boi gordo, o pecuarista sentiu, caiu o preço da carne no mercado atacadista, e no mercado varejista, que é onde você está indo se abastecer, a oscilação foi bem menor, tá? Agora, com a cotação da arroba do boi subindo, o preço da carne subindo no mercado atacadista, o produtor também não vai sentir, o consumidor também não vai sentir muito. Mas você vai ter variações de preços por entidade, né? Por supermercado, por açougue, etc. E normalmente a carne é utilizada para atrair público, não é? E a carne também, quando ela vai chegando no ponto que ela tem que ser vendida, que tudo tem uma data de validade, aí você vai assistir promoções pontuais e nesse momento você precisa aproveitar, porque o preço cai bastante. E depois de uma intensa escalada de aumentos nos custos de produção da soja em 2022, há finalmente uma luz no fim do túnel, a redução de preços. Pelo menos em Mato Grosso, maior produtor do grão no país. De acordo com o relatório de março, referente a fevereiro, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os custos operacionais totais da oleaginosa no estado podem apresentar queda de 3% na safra 2023-24, indo dos atuais R$ 6.557 por hectare para R$ 6.349. Não estão inclusos nesta conta os custos de oportunidade, como capital circulante e benfeitorias, por exemplo. E atenção, você pecuarista, olha, a partir de 1º de junho, criadores de bovinos das raças Gir Leiteiro, Guzerá, Sindi e Cruzamentos poderão inscrever novilhas na 9ª Prova Brasileira de Produção de Leite a Pasto do Zebu Leiteiro, no Centro de Tecnologias para Zebuínos Leiteiros da Embrapa Cerrados, lá no Distrito Federal. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 1º de junho de 2023. Então, é muito importante que todos os produtores que queiram participar da prova de leite
eles realizem as inseminações, as coberturas dessas novilhas agora, entre o dia 1º de março até o dia 10 de abril, tá? Para que esses animais venham a parir aqui dentro do Centro de Tecnologias para Raças Zebuínas Leiteiras no período de 1º de dezembro até 15 de fevereiro de 2024. Então, nós vamos avaliar a produção de leite e alguns parâmetros de qualidade, como contagem celular somática, proteína, lactose, extrato seco desengordurado, e também serão avaliados outros parâmetros, como parâmetros de reprodução, persistência dessa lactação, a conformação desses animais, tá ok? Então, essa avaliação é realizada mensalmente e divulgada nos grupos diretamente para os produtores que participam da prova de leite. Nós vamos disponibilizar 20 vagas para a raça Gir, 20 vagas para a raça Guzerá e 20 para a raça Sindhi, e 6 para os cruzamentos. Esses animais serão classificados em relação a uma média, tá? Os animais com um desvio padrão e meio acima da média serão classificados como animais elite, e os animais abaixo, na média, e até um desvio padrão e meio abaixo da média serão classificados como os animais superiores. Tem uma cerimônia de premiação, tá? Os produtores vão ser premiados com os troféus e cada animal vai ser classificado de acordo com a categoria de avaliação. Queria lembrar aos produtores que distância não é problema para participar na nossa prova. Nós temos animais aqui de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, da Paraíba. Então, estão todos convidados para participar e contribuir para que essa prova seja realizada da melhor forma possível, com os melhores animais, com as melhores genéticas. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos aqui com o Tatersal. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta aqui com o Tatersal. O faturamento de Santa Catarina com a exportação de carne de frango registrou 20% no primeiro deste ano. No acumulado de janeiro e fevereiro, os embarques somaram 174,7 mil toneladas, atingindo 382,7 milhões de dólares em receitas, o que representa uma alta de 27,8% na comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são do Ministério da Economia e foram analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Ainda de acordo com as informações, Santa Catarina corresponde por mais de 23% das receitas obtidas com as exportações brasileiras de carne de frango no primeiro bimestre. O bom desempenho reflete o aumento de vendas para países como China e Arábia Saudita. E as exportações de material genético avícola também cresceram, quase 92% no primeiro bimestre, de acordo com os dados divulgados no início desta semana pela BPA. Os embarques de material genético para o exterior em janeiro e fevereiro tiveram alta de 91,8% na comparação com o primeiro bimestre de 2022. Em termos de receitas, as vendas somaram 42,237 milhões de dólares, resultado 62% superior aos 2 primeiros meses do ano passado, de acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. No período, os principais destinos das exportações brasileiras foram México, Senegal e Paraguai. E a Organização Agropecuária do Rio Grande do Sul divulgou nova medida para fortalecer o combate à gripe aviária, doença que já tem casos confirmados na Argentina e Uruguai, países vizinhos do Brasil. Então vamos acompanhar. Estamos distribuindo cartilhas, que falam sobre os procedimentos de biosseguridade em pequenas produções de aves e também cartazes bem dinâmicos com informações dos cuidados na porta das granjas, na porteira das granjas e dentro das granjas. Essa é mais uma ação das GAV em relação a todo o trabalho que tem sido feito de fortalecer os procedimentos de biosseguridade nas granjas. Produzimos uma grande quantidade de material e contamos com o apoio de entidades parceiras do agronegócio gaúcho e brasileiro, como a FETAG, a FARSUL, a FAMURS, além do apoio dos órgãos oficiais, Superintendência Federal da Agricultura, do Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul, Área de Defesa Sanitária, e também a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Programa Estadual de Sanidade Avícola.
é mais uma ação, é mais uma força que temos para intensificar as nossas comunicações em relação aos cuidados. Ações que devem ser feitas nas granjas de produção comercial, são ações que devem ser observadas nas produções de subsistência, todo um aparato de informações das mais diversas situações em relação à biosseguridade. Um procedimento muito comum realizado pelos criadores de frangos é a incorporação de antibióticos promotores de crescimento na dieta das aves para que elas se desenvolvam mais rápido e tenham também um risco menor de ficarem doentes, deixando de comprometer a qualidade da carne ou reduzir a quantidade de animais adequados para corte. No entanto, resquícios de antibióticos podem permanecer no organismo das aves depois depois do abate. Com isso, um estudo inédito realizado por pesquisadores da USP mostrou que é viável substituir os antibióticos utilizados na dieta das aves por extratos de lúpulo. Bom, para fazer um histórico desta pesquisa, a ideia do uso de extratos de lúpulo, o lúpulo ele é um dos ingredientes para a fabricação de cerveja, então ele é um extrato de uma planta ou ele é a própria flor da planta, que normalmente para a fabricação de cerveja ele é moído, ele é prensado na forma de pellets, então parece aquelas raçõezinhas, E o pessoal conhece muito na indústria cervejeira, os cervejeiros caseiros, utilizam o extrato de lúpulo porque ele dá aroma para a cerveja, ele dá sabor para a cerveja e ele também ajuda em proteger a cerveja de contaminações microbianas. Tá? Então, nesse sentido, existiam já pesquisas pregressas feitas por colegas da Exalc, que também faz parte da USP, que fizeram testes de substituição desses antibióticos que são normalmente conhecidos como promotores de crescimento, que sempre estão presentes na ração, para que o frango, ou melhor, o pintinho, desde que ele saiu do ovo lá, ele já começa a comer a ração, ele vai receber uma dose de antibiótico todo dia, todo momento que ele come a ração. Com isso, ele não fica doente e ele alcança o peso de abate de uma maneira muito rápida. O grande problema dessa utilização é que isso pode deixar resíduo de antibiótico na carne e isso pode ser barreira de exportação. Então, em função disso, surgiu essa ideia de se utilizar extratos naturais, no caso os extratos do lúpulo, e até então as pesquisas que existiam, elas mostravam que o extrato de lúpulo poderia ser utilizado, foram testadas diversas doses, a dose que o pessoal encontrou como a que dava os melhores efeitos na performance dos animais, ou seja, no crescimento, no desenvolvimento dos animais, era em torno de 30 miligramas de extrato de lúpulo por quilograma de ração. E, enfim, essas mesmas concentrações foram testadas, mas até então ninguém tinha feito estudos do que acontecia com a carne, Porque a gente pode dar o extrato, mas e será que a carne, ela sensorialmente, do ponto de vista do paladar, do provar, ela vai ficar uma carne boa, uma carne agradável? E foi isso que a gente fez no nosso estudo. Nós desenvolvemos uma série de análises físico-químicas na carne e conseguimos, através do nosso estudo, mostrar que a carne de frango dos animais que foram suplementados com os beta-ácidos do lúpulo, que seria o nome técnico para esses compostos extratos, não tinham uma diferença em relação aos animais que não receberam os extratos. Então, isso é muito positivo, ou seja, isso quer dizer que o extrato que funciona, que tem atividade antimicrobiana, não causa um sabor, um aroma, um cheiro, quando você assa a carne, quando você grelha a carne, não vai ter um cheiro estranho ou um cheiro desagradável. E além disso, a gente verificou que a carne que tinha o extrato ainda era mais resistente a processos de oxidação. Quando a gente fala em oxidação, normalmente a gente pensa naquele cheiro ruim que você deixa uma manteiga muito tempo na geladeira e ela fica com um cheiro de ranço, Então, esses processos oxidativos, a carne dos animais que receberam os extratos de lúpulo, ela era mais resistente aos processos de oxidação, o que é muito bom. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com o Tatersal. Até já! Estamos de volta aqui com o Tatersal. E no segundo dia da Tecnoshow, em Rio Verde, no interior de Goiás,
nós vamos conhecer as tecnologias no cultivo de novas variedades de soja, adaptadas cada vez mais ao solo e ao clima das várias regiões brasileiras. Uma grande oportunidade para os produtores que visitam o evento. Argumento para convencer o produtor. Também com tanta tecnologia embarcada na semente de soja, milho, sorgo e outras culturas, fica até difícil escolher. As sementeiras se esforçam para convencer os produtores que o grão delas é melhor e toda a estratégia é válida. Além de produtos, lançamentos que nós estamos trazendo para a feira, nós estamos trazendo condições específicas para as feiras. Então, nós temos uma condição muito atrativa para a Tecnoshow, que começou na segunda-feira e vai terminar na sexta-feira. Então, o cliente que vier aqui gostar do material, entender que faz sentido para ele, terá uma condição muito atrativa para fazer um negócio também. Esses plots de milho, sorgo, soja e outras culturas foram implantados há 100 dias no Parque de Exposições da Tecnoshow Comigo, que acontece em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Só assim a planta pode mostrar os resultados para as mais de 130 mil pessoas esperadas durante o evento. Na hora de optar por uma semente, o que você considera? É melhor resistência à cigarrinha, com alto teto produtivo, resistente a nematóide, a seca, mais rusticidade, porque hoje na safrina nós temos muito veranico que está dando, né? Então precisa de uma semente mais rústica para ter um teto produtivo melhor. E não existe melhor argumento que os números. Por isso, esses banners apontam a produtividade das lavouras onde a soja foi plantada e a quem pertencem. Lado a lado, os lotes das sementeiras se espalham pelo parque. A expectativa é que as vendas superem em 20% o volume da edição passada. A cada ano surgem novos desafios para os pesquisadores, seja pelo surgimento de novas pragas ou pela resistência das que já existem. Por isso, o lançamento de novas variedades é fundamental e a Embrapa foca nessa questão. Aqui na Tecnoshow Comigo 2023, a Embrapa lançou 3 variedades novas de soja, 2 delas convencionais. Essa aqui, por exemplo, tem excelente resistência para o ambiente onde nós estamos. Essa outra é resistente à ferrugem asiática, um grande problema enfrentado pelos sojicultores. E essa aqui é uma soja com transgenia. Também vem com uma forte resistência ao ambiente do sudoeste goiano. E no Cerrado, ganha mais uma opção para o plantio da soja aqui no Brasil. O maior produtor mundial do grão em todo o planeta. Resultado da pesquisa, da inovação e da tecnologia. Procuramos características diferentes, né? Não é só a produtividade, nós precisamos de produtividade, nós precisamos de estabilidade, não é você produzir, se você produzir muito no ano e muito pouco no outro, também é um problema. Então nós precisamos dessa estabilidade, nós precisamos de características que são particulares de cada região, né? Por exemplo, um crescimento radicular vigoroso, você pode ter também uma resistência maior a pragas, resistência maior a doenças. A soja pode ser o primeiro grão brasileiro certificado como cultura de baixo carbono. Os parâmetros estão sendo definidos pela Embrapa. O estudo deve estar concluído até o fim de 2023 e deve abrir mercado de carbono para os produtores brasileiros. Esse certificado ele vai abrir várias portas, pode agregar valor à soja, ele pode abrir portas para seguros diferenciados, para crédito diferenciado, então vai ter uma série de vantagens para esse produtor que seguir e comprovar esse diferencial em termos de sistema de produção. Na série especial Tecnologia no Campo, a gente vai conhecer uma cidade que virou polo de inovação para o agronegócio, mas sem deixar a tradição de lado. O Rio de Piracicaba. Uma cidade que carrega o sotaque como identidade e que é sempre atribuído a um personagem tipicamente brasileiro, o caipira raiz. Leite quente, rotatória, vira direita. Então o piracicabano tem sim um pouquinho desse sotaque um pouquinho mais carregado. O linguajar do piracicabano é o caipira mesmo, né? Sotaque presente até no hino extraoficial do time da cidade, o 15 de Piracicaba. Cachará de forfe, carcanha de grilo, jaquetá que fique, 15, 15.
Sem deixar o caipira de lado, a cidade se destaca também pela modernidade. É que o Vale do Piracicaba reúne um polo tecnológico dedicado à digitalização do agronegócio. O Vale do Piracicaba é um movimento que surgiu em 2016 para reforçar e criar ainda mais visibilidade para o fato de que Piracicaba tem um ecossistema de empreendedorismo de startup do agro diferenciado, né? Startups, produtores, investidores, grandes empresas, hubs de inovação. E a nível Brasil, Piracicaba se destaca com muitos desses atores, uma densidade muito forte, né? O Brasil tem 1.700 startups voltadas para o agronegócio, segundo o levantamento mais recente da Embrapa, de 2022. Piracicaba é a terceira cidade com mais empresas. Fica atrás apenas de duas capitais brasileiras, São Paulo e Curitiba. Foi por isso que o Guilherme trouxe para cá este produto desenvolvido por uma empresa norte-americana. Essas aqui são células solares que alimentam o nosso equipamento. Então ele vai a campo, essas células elas alimentam as baterias que tem no nosso equipamento, que permitem esse equipamento ficar a campo. Ele é altamente sustentável. Ele fica acima da plantação, coletando dados meteorológicos e também dados da cultura onde ele está instalado. Estar no interior do estado de São Paulo, em um centro que reúne agronegócio e tecnologia, foi imprescindível para uma empresa norte-americana fazer contatos. Por exemplo, levar o aparelho que eles desenvolveram até essa cooperativa que reúne produtores de cana-de-açúcar. Mas essa história a gente vai contar lá na produção, lá no mar. A cooperativa reúne 14 mil cooperados espalhados por todo o Brasil. Aqui na zona rural de Piracicaba funciona a Estação Experimental dos Cooperados, que é essa fazenda mesmo, onde são feitos os testes que depois vão ser replicados por todo o Brasil. Como é o caso desse aparelhinho que o Guilherme trouxe dos Estados Unidos e que o Daniel vem testando já há 2 anos na plantação. Ele faz a coleta e joga e atualiza de hora em hora aqui no celular. Aí, por exemplo, eu acordo na minha casa às 6 horas da manhã, vejo o celular aqui, ele indicou que choveu 15 milímetros. Aí eu falo, 15 milímetros dá para fazer alguma operação. Ou eu entro aqui, nossa, choveu 40 milímetros. Aí se tem alguém que vai fazer alguma operação aqui, eu já passo mensagem nos grupos do WhatsApp, eu ligo e falo, nem vem trabalhar porque está muito molhado. Engenheiro agrônomo formado pela ESAL, que é a USP de Piracicaba, Daniel convive com tecnologia desde a universidade. É, ao mesmo tempo, um homem que percorre a lavoura no trator, mas também faz pesquisa e análise de dados através do tablet e do celular. Você continua sendo um homem do campo? Continua. Mas também da tecnologia? Também da tecnologia. Hoje é tudo misturado. Hoje é tudo misturado. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta trazendo outras informações. Até lá!